Bom, pessoal, professora Júlia Andrade, eu vou falar com vocês sobre a redação, tá, do Instituto Selecom, que é a banca que vai fazer a prova de redação da Polícia Penal de Minas. Então, nesse vídeo, o que você vai entender comigo logo de largada, não é? Que a gente vai tratar aqui no nosso curso, no Turma de Redação com Cursos, primeiro sobre informações acerca desta banca, o que a gente pode esperar enquanto tema, estrutura temática, o ponto em que os examinadores mais pegam ali com vocês na correção, tá certo? Então, são as discussões que a gente vai travar, porque são muito importantes. Sem conhecer isso, a gente acaba fazendo redação a esmo, tá? E depois a gente vai começar o nosso curso de redação começando do zero, ou seja, as bases para você primeiro começar a escrever, né? Depois nós vamos trazer mais exemplos comentados. É natural que na primeira redação você se sinta desconfortável, você não é diferente de ninguém, isso acontece mesmo, mas eu te encorajo a produzir. Por quê? Porque a partir da sua primeira redação que a gente consegue identificar, vamos dizer assim, o seu ponto fraco, porque às vezes, gente, o aluno ele acha que ele é ruim em tudo, não, e às vezes é um critério que é muito bem avaliado, não é? E faz com que a nota do aluno desça muito. Se ele melhorar aquele critério que é muito bem avaliado, naturalmente ele dá um salto de uma redação para outra, tá? Então eu vou explicar uma série de detalhes aqui que eu te convido a assistir, deixa a preguiça de lado, porque é a informação que faz passar em concurso. Não adianta estudar e estudar a informação errada. Não adianta treinar e treinar a informação errada sobre redação. Você vai ficar treinando para errar, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, a nossa banca não é uma banca tão famosa assim, embora ela já venha fazendo bastantes concursos, tá certo? Faz bastante concursos na área de prefeitura, da área de câmaras, né? Câmaras municipais, por exemplo, recentemente eu trabalhei com o pessoal da Câmara de Cuiabá, foi o Instituto Selecom que fez aquela prova, a prova de São Gonçalo e por aí vai, tá bom? Então vamos falar sobre a redação primeiro. Depois que a gente falar sobre a redação aqui no curso, a gente vai falar sobre português no Turma de Redação Concurso, porque o português da Selecom é simplesinho, ele não oferece muita resistência não, você vai ver porque a gente vai trabalhar com as provas, então vai ser uma coisa bem objetiva. Mas a redação a gente tem que caprichar porque é o divisor de águas, não é mais um concurso na área de segurança, tá? E preste bastante atenção nas informações que eu vou passar para vocês, porque, pessoal, quem acompanha, eu gosto sempre de colocar meus vídeos de abertura até em área aberta mesmo, porque quem acompanha as minhas aulas sabe, né, que no curso, aqui no Turma de Redação Concurso, a gente acertou o tema da Polícia Federal de 2021, o tema da PRF, também 2021, estava lá no nosso dossiê da aprovação, que é a última aula, né, exatamente do concurso. Dois temas da PCPA, eram 3 temas, né, dos 3 temas a gente acertou 2. Imagina você chegar à prova de discursivas e tá lá o tema que você estudou. E a última prova, né, PCDF, o escrivão, tá? Escrivão. O agente causa sobre racismo recreativo, eu não acertei esse tema nesse sentido, mas na turma em que a gente trabalhou a chamada turma completa, não é, do curso completo, havia temas sobre racismo, né, uma grande aula sobre racismo estrutural e racismo institucional, que daria para fazer muito bem essa redação aqui, tá? Bom, lógico, não acertei, o do DPEM fiquei devendo o tema, porque o tema resvalou, não bateu em cima. Da PCRN fiquei devendo o tema, resvalou, também não bateu em cima. Mas estes concursos aqui são bastante chamativos. A gente tem acertado muito na área de segurança pública, temas de redação. Então, pessoal, vamos tentar trabalhar no mesmo caminho. Por isso que eu falei que é muito importante ter informação pontual sobre a banca, porque você diminui as chances de erro, tá? Errar na redação, gente, todo mundo vai errar. A gente tem que diminuir as chances de erro para quem sabe até mesmo tirar o total na redação, porque é o céu e isso é possível, tá? Eu falo isso que é possível, porque, ó, concurso da área fiscal, SEC e DF, correção agora em agosto, né? Primeiro e terceiro lugar de turma de redação, 9 dentre os 15 classificados nos primeiros lugares são do turma de redação, isso a gente comprova, tá? Quando o aluno fala, a gente vai lá e comprova. A gente só toma cuidado de não ficar divulgando o nome assim a esmo, por conta da questão mesmo da LGPD que entrou em vigor. Vamos lá, pessoal. Informações iniciais deste edital. A prova de redação vai valer 100 pontos, tá certo? Você terá que trabalhar com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Deixa eu já fazer uma observação aqui importante. A Selecom, pessoal, exige título, tá? Nem todo concurso público pede título, mas a Selecom pede.
de tal sorte que uma linha já é reservada para o título. Quando a banca exige o título, ela vai avaliar o título, tá bom? Daqui a pouco eu dou uma dica sobre título, mas a banca exige título. Perfeito? Eu sempre falo para você primeiro, faça a sua redação, depois dê o título, mas tem que criar esse hábito, fazer a redação e dar o título depois, tá bom? Vamos lá. Mínimo de 20, máximo de 30 linhas, tá certo? Se você não vai exceder as 30 linhas, é impossível, porque a banca já vai te dar toda a folha pautada, tá certo? Ela vai te dar aqui com um limite, ela vai te dar inclusive os parágrafos enumerados, e eu trouxe uma imagem pequenininha, tá certo? De um trecho da folha de rascunho da Selecom, mas ela vai numerando de 5 em 5, então você tem que se lembrar de cumprir pelo menos 20, tá certo? Pelo menos isso aqui, tá? 30 você não vai passar porque realmente tem aquela limitação que não te deixa passar para exatamente na última linha. Mas lembrando que se você fizer 19 linhas, você já perdeu 5 pontos. Tranquilo? Júnior, o que é melhor numa prova como essa? Eu escrever próximo do mínimo ou do máximo? Olha, numa boa, escrever o máximo, tá? Escrever o máximo. Embora essa banca, vocês vão ver que a gente vai fazer um pequeno exercício entre concisão e o máximo de informações. O que é concisão? É economia, tá? Depois eu vou explicar isso com mais calma, mas é economia. Então, lembrando que você vai dar aqui o título, tá? O título é centralizado, tá, gente? Ó. E título não tem ponto final, tá bom? Título não tem ponto final. Assim, o ideal é que você dê um título até sem verbo, tá? Um título pequenininho. Depois a gente vai entender qual é a relação do título com a tese. Mas vamos, num primeiro momento, voltar aqui para as informações do edital. Então, você já sabe, a banca vai te exigir título. Muita gente esquece de dar título na hora da prova e naturalmente tem perda de ponto, tá? Não zera não, mas perde ponto. Deve perder em torno de 5 pontos em 100. Bom, a banca vai fazer 2 tipos de correção. Agora aqui, muita atenção, tá, gente? Ela vai corrigir a gramática e ela estará reservando 60% da nota para gramática. Aí você fala, meu Deus, mas eu sou péssima em gramática para discursiva. Preste atenção, a gramática da discursiva, se você estudar, é sempre a mesma, ela não muda muito. Você sempre usa as vírgulas nos mesmos lugares, 3, 4 regras, não passa disso. Você sempre usa duas formas de concordância verbal, não passa muito disso. Você sempre usa 2 casinhos de regência. É o vocabulário de vocês, gente, é chamada linguagem, não é? Do nosso contexto. Então não é difícil não, tá? Isso aqui é o melhor dos mundos para vocês, tá certo? E a gente naturalmente vai cuidar com muito carinho desta parte aqui, tá bom? Que é para você diminuir, porque num concurso para polícia, os erros gramaticais, pessoal, são muito grandes, eles são muito amplos, muita gente erra muito. Então o grande segredo é você caprichar muito nesta parte aqui, tá bom? Agora, vamos lá. Por exemplo, quem erra ortografia? Quem é bobo, sabe por quê? Porque você tem a chance de você fazer escolhas. Você vai colocar, por exemplo, uma expressão por exemplo, expressão escassez, não é? E você não domina a escrita, para quê? Escreva falta, porque falta, pelo menos, não é? Em vez de escrever escassez, você escreva falta. Então tem que sair trocando na hora da prova aquilo que te dá insegurança. Acentuação costuma o pessoal também errar por bobeira. Por exemplo, às vezes está escrito lá no cabeçalho do texto a palavra público e o aluno escreve sem acento simplesmente por não ter hábito de colocar acento, não ter hábito de colocar pingo no i, não ter hábito de colocar pingo no j. Então isso é uma besteira. Em concurso público você tem que corrigir isso tudo. É como se você estivesse tirando carteira de habilitação, tá certo? Você já sabe dirigir, mas você sabe que você não passa se você não fizer tudo que aquele examinador, né, tem lá exatamente nos requisitos de seleção, ou seja, que ele vai usar para poder observar, não é? Então você olha mais para o retrovisor, você dá a entender, dá seta para tudo, que no dia a dia às vezes você não faz. Mas o concurso público ele faz isso também com você, você começa a se policiar um pouco mais, tá? Propriedade vocabular, gente, é um conjuntinho de palavras que vira moda em determinado momento, os examinadores naturalmente sacam essa moda e vão ficar em cima. Por exemplo, a palavra viés, né, virou moda recentemente. A gente não deve usar essa palavra. Por quê? Porque muitas vezes vocês usam essa palavra
como hábito sem entender o significado de viés, né? Viés é um caminho opcional, não é a regra. Às vezes o aluno fala que a polícia trabalha pelo viés da Constituição. Não, ela tem a Constituição como regra e não como caminho enviesado. Não faz sentido. Então são algumas expressões, né? O mesmo aparece muito no discurso policial. O mesmo, por exemplo, o policial vai fazer aí mais a PM, né? Não a polícia penal. Mas a PM, o cara vai fazer um boletim de ocorrência, até mesmo a polícia penal quando vai fazer relatório, né? Vai trocar de turno. Aí o cara vai lá e escreve assim: o mesmo solicitou alguma coisa. Não, isso aqui é vício linguístico, nós temos que cortar, porque num concurso como este vai ficar bastante evidente. Então, é uma questão bem tranquilinha, tá? Depois entram os chamados errinhos mais complexos, que é da parte de morfossintaxe, mas é um conjunto bem fechado de concordância, colocação pronominal, regência. Igual eu falei pra vocês, não são 20 regras de concordância, são 2 regras de concordância no plano da escrita que você usa, você só precisa aprender a usar com segurança, tá? Pontuação. 4 casos de pontuação, basicamente, 3, 4 casos de pontuação usados com mais frequência. Coesão é o conhecimento dos pronomes, não é um conjunto pequeno de pronomes, operação feita com 2 pronomes, basicamente, né? E com 3 tipos de conectores, basicamente, lá na parte da conjunção. Então, é tudo muito objetivo, tá? Tudo muito objetivo, tudo que exige muito foco. Vocês vão ver que não são, vamos dizer assim, aulas extensivas a ponto de você ficar com 1000 informações na hora você não dar conta de nada. Não, você tem que treinar aquilo que realmente você vai usar e usar de forma segura e não se aventurar a sair muito daqueles moldes, tá bom? É a mesma ideia que eu falei, né? Tu tá tirando lá a sua CNH, se você tirou um dia ou se você ainda vai tirar, você vai ver que exatamente o teu instrutor, ele te treinava sempre no mesmo lugar. Ele não te treinava para ser motorista, ele te treinava para você fazer a prova. E é basicamente isso na redação, tá certo? Dessa prova da Polícia Penal de Minas. É treinar para fazer a prova. Você não vai ser aqui um ágio da redação, você vai entregar uma redação com critério, tá bom? Com cumpridora de critérios que a banca deseja ver na sua discursiva, perfeito? Vamos mais. A avaliação de conteúdo, para sorte de muita gente, né, ela vai ficar com 40%, tá? Com 40% aqui do valor. E aí, gente, a primeira coisa que a banca vai avaliar aqui, tá? Vou dar nome aos bois dentro dessa área aqui, para vocês entenderem algumas questões. A primeira coisa que ela avalia em conteúdo, ela vai avaliar o atendimento ao tema. Tá? Atendimento ao tema. Porque uma coisa é o que está no edital, outra coisa é o que acontece lá na correção da Selecom. Que aí são os professores que sempre sabem, porque a gente tem o tempo inteiro trabalhando com redação em concurso público. Então a banca vai avaliar o atendimento ao tema. Esse atendimento ao tema, pessoal, aparece na introdução. Se você não atender o tema de cara na introdução, já teremos problema aqui nessa primeira parte, tá? Depois a banca vai avaliar, né? Inclusive, se você não atender o tema redação inteira, 0, já sabe disso, né? Então, para não perder nada em relação a esse critério aqui, você já faz esse atendimento ao tema na introdução. Depois a banca vai avaliar, e se você não acertar a tipologia, ela vai te levar a 0, tá certo? Porque não é só errar o tema. Se você errar a condução da tipologia, 0, mas 0 mesmo. E tem um problema nessa Selecom que eu espero que vocês, meus alunos, não precisem de jeito nenhum, porque eu não quero ser a pessoa que leva vocês ao céu e ao inferno ao mesmo tempo. Eu vou explicar para vocês. Na fase de recurso, quando você recebe o resultado preliminar da discursiva da Selecom, você tem o direito de recorrer da redação, tudo bem? Só que a Selecom pode tanto aumentar sua nota quanto pode diminuir. É uma das raríssimas bancas que fazem isso, tá? Então, assim, é importante a gente já fazer a redação da Selecom, gente, pensando em passar de vez e não ficar com essa batata quente, porque ela é injusta com você, ela é injusta com a gente que é professor também, porque a gente não sabe o que vai se passar na cabeça do examinador. Então é um contrato de risco que você faz na reta final. Às vezes você está até aprovado, mas não está muito bem classificado dentro das vagas, aí você fica com medo de fazer recurso, né? Naturalmente vai ficar com medo, porque a Selecom pode tanto aumentar quanto rever tua nota para menor.
Então, não vamos errar nada. Já vamos partir para o acerto de uma vez por todas. Pessoal, na tipologia textual, a banca vai me pedir dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa, certo? Que tipologia é essa? Olha, dissertar significa explicar. Só que, por ser argumentativa, e é típico mesmo da Selecon, que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho por quê, é explicar de forma a fundamentar a resposta. Você vai explicar e vai se posicionar diante do tema, tá? Você vai adotar um posicionamento diante do tema. A banca é muito taxativa, ela joga exatamente pergunta para você adotar um posicionamento. Olha só, a sua explicação pode ser a mais simples possível, certo? A mais maluquinha possível, mas você não pode fazer uma coisa: jogar os verbos para o passado. Se você for para o passado, você vai cair na narração. E aí você perdeu o concurso, tá bom? Não pode. Júnior, mas pode ter um verbo ou outro? Um verbo ou outro, muito assim, timidamente, pode. Mas se você fizer a redação inteira no passado, tá certo? Aí já era, acabou o concurso para você, tá bom? Não tem nem salvação, não tem o que fazer, tá? A banca também, então aqui só uma dica que é para não zerar, tá bom, gente? Aqui nosso primeiro encontro, né? Então a gente vai deixar essas dicas iniciais. A banca também vai cobrar coerência textual. Gente, o que é coerência? A coerência, ela é a combinação. Tudo que você puder combinar, tudo que vai combinar. Por exemplo, você está trabalhando, apareceu um tema X, você quer trabalhar esse tema a partir de causas, tá? Daquele fenômeno que você está analisando. Por exemplo, causas do aquecimento global. Suponhamos. E aí o que acontece aqui, povo? Nesse conjunto das causas, né, é natural que você já esteja fazendo coerência, porque você escolheu causas. Você não misturou causa-consequência, uma causa, outra consequência, mais uma consequência, não. Você adotou um tipo de caminho. Por exemplo, o teu vocabulário é natural, né? A banca percebe, é um vocabulário simples, né? Aí tem gente que do nada coloca o mau grado, não sabe com o que come, né? Com o que veste, o que veste com essa expressão, mas colocou ali para poder fazer bonito. Não vai ficar bacana, não. Aí você perde, nós chamamos de senso de harmonia textual, que é a coerência. É claro que coerência é muito amplo, a gente vai falar disso no correr do curso, não é? Toda vez que eu estiver analisando uma redação, eu vou falar, isso aqui tá coerente, isso aqui tá incoerente, isso não tá bom, não é? Vocês vão entender coerência por isso. Então, coerência é adequação, tá, gente? Aquilo está adequado ao que está sendo proposto. Coerência, por exemplo, aqui só para você ter uma noção de forma, vamos dizer, de forma ilustrativa, né? Tá lá o pai, a mãe, os filhinhos, tá todo mundo vestido de oncinha. Eles estão vestidos coerentemente, ou seja, a vestimenta é muito parecida. Você estrutura teu primeiro parágrafo na argumentação de um jeito, na segunda argumentação você estrutura de forma muito parecida. Então a banca nota que existe um estilo de escrita, e isso quer dizer uma coerência, tá? Os argumentos que você escolhe são do mesmo campo, são todos somente causas, por exemplo, ou todos somente efeitos, ou uma causa e um efeito, não é? Assim, combinando, uma causa e um efeito combinando. Então isso é coerência, tá bom? É isso que a gente chama de coerência, tá? Naturalmente a banca vai, aqui falei em coerência, a banca vai analisar a seleção de argumentos. A que campo pertence os argumentos que você seleciona a esmo? Não, você tem consciência de seleção? Tenho. Ótimo. Consegue organizar esses argumentos? Consigo. Percebendo que um acontece primeiro que o outro? Consigo, tá? A construção da argumentação, a banca vai notar a lógica que acontece dentro dos parágrafos do desenvolvimento aqui, não é? Que você começa com uma ideia, apresenta uma prova, tá bom? Então é sempre assim, ela trabalha mais ou menos nesse campo, tá? Eu garanto a você que se você fizer uma redação muito simples aqui, mas uma redação caprichada aqui, você vai embora para o serviço público em Minas Gerais. Garanto a você, só se você se der muito mal na objetiva, tá bom? Nas provas objetivas, tá? Então esse é um detalhe interessante, tá certo? Bom, pessoal, eu vou seguir no próximo bloco falando sobre os temas desta banca para não ficar tão extenso esse bloco assim, tá?